Olá, meu nome é Suelen Irian, eu sou estudante da Universidade de Pernambuco, do Instituto de Ciências Biológicas, e vou falar para vocês sobre operações de transformação. As operações de transformação, ela busca modificar a matéria-prima alimentícia para obter ingredientes ou alimentos com novas ou melhores características funcionais, sensoriais ou nutritivas. Nas sociedades desenvolvidas, permite aumentar a variedade e a qualidade dos alimentos disponíveis, contribuindo para a diversificação da dieta. A maioria dos alimentos, ele não modifica o seu valor nutritivo, pois são operações que se realizam em temperatura ambiente. Algumas operações de natureza que tem grande quantidade, temos a redução e aumento de tamanho, que tem o objetivo de diminuir o tamanho médio nas partículas de um produto mediante forças mecânicas. Temos também a mistura, a moldagem, a modificação da textura. Temos a extrusão, que permite obter, a partir de ingredientes básicos, produtos muito variados quanto à sua forma e textura. Temos a transformação química e operações de separação, que é onde eu vou dar ênfase nesse assunto. Sobre as operações de separação, em muitos processos na indústria alimentícia é necessário eliminar ou obter certos componentes das matérias-primas, sejam materiais sólidos, líquidos ou gasosos. Os procedimentos utilizados são geralmente os físicos e químicos. Nas operações de separação por meios físicos, utilizam a grandeza, forças centrífugas ou cinéticas. O tipo de separação depende, além do tipo de força, das características da fase a separar, quanto ao tamanho, força e densidade para os sólidos, viscosidade e densidade para os fluidos. Na separação por meios químicos, implica na utilização de compostos que tenham elevada afinidade pelo componente a ser obtido ou eliminado. Essa tabela mostra as operações de separação com base em métodos físicos ou mecânicos. Os materiais a separar são o sólido de sólido, cujas suas operações podem ser feitas por seleção e peneiração. Temos o sólido de líquido, onde as suas operações são sedimentação, centrifugação e filtração. Outro material importante são o líquido de sólido, que pode ser feito por prensagem, e líquido de líquido, que também pode ser feito por centrifugação. Na operação de seleção e classificação, na peneiração ou seleção, ele consiste em separar sólidos de misturas sólidas, que podem conter grãos e partículas de diferentes dimensões. A seleção, ela pode dividir a matéria-prima alimentar em grupos, com base em alguma propriedade física, geralmente quanto a sua tamanho e forma, cor e peso. Na seleção por tamanho e forma, utilizam os sistemas de visão industrial acoplados a computadores. Na seleção por peso, ele pode ser feita por balanças ou por aspiração ou flutuação. E quanto à seleção por cor, determinou que a visão humana fosse substituída por colorímetros, espectrofotômetro ou fotocélulas. Já na classificação, pode ser feita segundo sua qualidade e requer a avaliação global do produto. Esses dois casos, eles têm como principal objetivo assegurar a uniformidade dos produtos, seja para sua comercialização ou posterior processamento. A operação por sedimentação, ela permite separar sólidos presentes em um fluido ou de dois fluidos immiscíveis, pela ação de força da gravidade.
A velocidade em que se produz a sedimentação depende do tamanho das partículas ou das gotas do fluido, da diferença de densidades entre partículas e o fluido e da viscosidade. A separação ela somente ocorre em diversas fases, se essas diversas fases elas diferirem quanto à sua densidade. Para acelerar e melhorar a sedimentação, emprega-se forças adicionais como a centrífuga. O equipamento mais comum consiste em simples tanques de sedimentação, onde suas dimensões devem ser adequadas para permitir a separação dessas duas fases. E também é necessário controlar o fluxo para não perturbar a sedimentação da fase mais densa. Uma das principais aplicações na indústria alimentícia é a recuperação de finos após a desidratação por atomização ou pela moagem. Esse processo é feito através do ciclone, como vemos na imagem. Um exemplo disso tem uma produção de leite em pó. Trata-se de uma câmara cilíndrica vertical, onde o ar que contém as partículas entra tangencialmente pela parte superior e circula em espiral. Sobre as partículas, criam-se forças centrífugas que se somam às gravitacionais, aumentando a velocidade de sedimentação. O percurso do ar, ele permite que o ciclone seja suficientemente longo para separar as partículas de diâmetro igual ou superior a 10 micrômetros presentes na corrente de ar. A sedimentação ela pode ser útil para a limpeza de matéria-prima, para a separação de sólidos em efluentes e para a eliminação do pó ou de partículas finas do ar. Na centrifugação, assim como a sedimentação, permite separar sólidos de líquidos ou líquidos immiscíveis. A diferença é que a separação é feita pela ação de forças centrífugas que são geradas durante a rotação de material. Na prática, as forças centrífugas são tão grandes que se podem desprezar os efeitos devido à força da gravidade, mesmo que estejam presentes. A intensidade dessa força, essa força centrífuga, ela depende do raio e da velocidade de rotação, bem como da massa da partícula a ser separada. A velocidade depende da velocidade de rotação e das mesmas variáveis indicadas para a sedimentação. Na separação de líquidos immiscíveis, temos dois tipos de centrífugas. A centrífuga mais simples para esse propósito é a câmara tubular. A alimentação é feita pela base, separando os dois líquidos em camadas com saídas independentes pela parte superior. E embora não esteja muito comum na indústria alimentícia, por seu baixo rendimento, ele pode ser utilizado para o refinamento de óleos comestíveis e separação de sangue animal. Nas centrífugas de discos ou pratos, ele consiste de camada cilíndrica, que contém em seu interior um conjunto de superfícies metálicas cônicas, como podemos ver na imagem, conhecida como discos ou pratos. A função desses discos é dividir o líquido em camadas muito finas. As centrífugas de discos ou pratos, eles têm grande difusão na indústria láctea para desnatar o leite. E também são empregadas na indústria de carne para a obtenção do plasma e de soro sanguíneo, também para a limpeza e eliminação de gordura dos caldos de cozimento ou para o clareamento de gorduras animais. Na separação de sólidos insolúveis de líquidos, fala-se de clarificação, quando seu objetivo é eliminar por centrifugação concentrações muito pequenas de sólidos insolúveis, como por exemplo suco de frutas, extrato de café ou óleos. Quando a concentração de sólidos é maior, fala-se de separação de lodos, sendo necessário um mecanismo que permita a descarga de sólidos insolúveis que se acumularão na parede da câmara durante a operação.
Para a clarificação, utiliza-se tanto centrífugas de câmara tubular como as de discos. É possível também fazer a separação de líquidos immiscíveis e a clarificação ao mesmo tempo. Para grandes volumes de líquidos que contenham pequenas quantidades de sólidos de fácil sedimentação, o mais adequado é utilizar as centrífugas de câmara sólidas, pois eles são câmeras cilíndricas simples de operação descontínua, durante a qual se forma uma torta de sólidos em sua parede. Para clarificar líquidos que tenham conteúdo maior de sólidos, há diferentes tipos de centrífugas que permitem a descarga contínua ou intermitente, que são de operação contínua. Essas centrífugas são de descarga por bocal e por válvula, onde a centrífuga por válvula, eles contam com dispositivos de abertura automática. A clarificação é feita com muita frequência na indústria alimentícia e pode ser utilizada na indústria láctea, para a separação do leite, da nata e soro, do refino de óleos para extrair a goma, para a clarificação de sucos e vinhos, na cervejaria para a recuperação de leveduras e etc. Quando o conteúdo de sólidos é muito maior, eles sedimentam muito rapidamente e utilizam as centrífugas de câmara e transportador. E são utilizados para a recuperação de proteínas animais e vegetais. Também pode ser utilizado para a eliminação de lodos de óleos de pescado, a separação de gordura de carne picada. Pode ser utilizado também para a clarificação do sebo, extração do óleo do azeite de oliva, etc. Na filtração, separa sólidos de líquidos, fazendo passar o fluido que contém as partículas em suspensão, chamada de papila de alimentação, através de um meio poroso, um meio de filtração. O tamanho do poro do meio de filtração deve ser pequeno para reter em seu interior ou em sua superfície as partículas sólidas, a torta de filtração. Mas tem que ser grande o suficiente para permitir a passagem de líquidos através dele, certo? Como vemos na imagem, que é o filtrado. E para a eliminação de partículas muito finas, as microfiltração requer o uso de membranas com permeabilidade seletiva. E temos aqui dois tipos de filtração, que é a filtração em superfície, onde os sólidos suspensos ficam retidos na superfície do meio filtrante, onde o que acontece é que o fluido, ou seja, o fluxo chega a deter-se quando os sólidos cobrem seus poros. Se os sólidos não aderem à sua superfície, os filtros podem ser regenerados mediante a lavagem da direção oposta do fluxo. Ao contrário, é na filtração em profundidade, onde os sólidos penetram no interior do meio filtrante, onde costumam interagir por atração eletrostática. Nesse caso, os poros chegam a obstruir-se e o fluxo se detém. Então, nesse momento é necessário trocar o fluido. Então, esse tipo de filtração não será tão adequado se a concentração de sólidos suspensos for muito elevada. O equipamento e aplicações na indústria alimentícia, os filtros constam de um meio de filtração, de um suporte mecânico para esse meio, de dispositivos para extrair a torta, de condutos ou canais para introduzir a papila
de alimentação e para a saída do filtrado, de tanques de dispositivos e de meios para produzir o fluxo do filtrado. Então, conforme esses meios, os filtros podem ser de dois tipos básicos, o filtro de pressão e o filtro de vácuo. Nos filtros de pressão, é obtida com bombas de centrífugas que geram pressões variadas. Um dos tipos mais comuns é o filtro prensa ou filtro de placa vertical. Esse tipo de filtro, ele possui placas sucadas verticais, dispõe de um meio de filtração de tela ou papel, tem divisórias ocas encostadas hermeticamente. A sua papila de alimentação passa ao centro da divisória, enquanto os sólidos ficam retidos no meio de filtração e o filtrado passa por esse meio através da placa sucada, de onde sai para o seu exterior. Esse equipamento ele é muito importante porque ele tem um baixo custo e ele é bastante flexível e fácil de manutenção. E também pode ser aplicado principalmente na produção de suco de maçã e de cidra. Os filtros de vácuo têm um custo maior e uma máxima diferença de pressão. Permitem a operação continuada, porque a torta encontra-se em pressão atmosférica e é eliminada com mais facilidade, diferente dos anteriores, e eles não são adequados para o processamento de materiais voláteis ou quentes. Os mais comuns são os filtros de vácuo de tambor rotativo, que consiste de um cilindro giratório, dividido internamente em seções e circundado completamente de meio de filtração. Então, quando uma seção está submersa no líquido de alimentação, aplica-se vácuo e o filtrado passa através do meio de filtração até o eixo central do tambor. Ao sair do tanque e mantendo-se o vácuo, a torta fica livre de filtrado. E a torta é separada totalmente por meio de uma lâmina raspadora antes de reiniciar o ciclo. Os filtros de vácuo eles são utilizados para a recuperação dos precipitados de lactoalbumina e de caldo de cana durante a sua extração. Também podem servir para o refinamento de óleos, para a filtração de suspensões de glúten e de amido e para a clarificação de diversos alimentos líquidos, né? Como cerveja, suco de cenoura, salmoura. Por fim, temos a prensagem ou espremedura, que consiste na separação de líquidos que estão contidos em produtos sólidos mediante forças de compressão. Pode ser empregada para obter óleos e sucos de frutas que se encontram em estruturas celulares, sendo preciso rompê-las para a liberação dos compostos que interessam. E para aumentar o seu rendimento, costuma-se combiná-la com uma operação de redução de tamanho ou leve aquecimento. Um tipo importante de prensas são as prensas de operação descontínua, que consistem basicamente de prensas hidráulicas que podem ser utilizadas na elaboração de queijos, para dessoramento de coalhada nas cubas
ou nos moldes e no processamento de sucos de frutas. Outros tipos de prensas, temos a prensa de rolo e a prensa de parafusos, expulsores. Na prensa de rolo, o produto é submetido a grandes forças de compressão ao passar entre os pesados rolos, muito frequentes na extração de caldo de cana-de-açúcar. Já as prensas de parafuso, eles também podem ser conhecidas como expulsores, que consistem de sólidos cilindros metálicos com um parafuso helicoidal de aço em seu interior. E eles são úteis para a obtenção de óleos, porque o calor gerado reduz sua viscosidade. Para materiais sensíveis ao calor, também é utilizado como os sucos de frutas e podem ser refrigerados internamente. 90% da produção de suco são feitos na época da colheita, em outubro. O processo começa quando uma esteira transporta as maçãs até um local de inspeção. As maçãs rolam na direção contrária da esteira para que as folhas molhadas e outros materiais grudem à esteira. As maçãs são armazenadas em silos por várias horas. Para que elas não fiquem muito machucadas na descida, a velocidade é reduzida nesta calha de empilhamento. Agora a produção do suco pode começar. As maçãs são lavadas. Este primeiro banho d'água retira as pedrinhas, porque as maçãs que caem no chão também são utilizadas. Um jato d'água fria completa o processo de lavagem. As maçãs são feitas em pedacinhos neste moedor para produzir raspas. São adicionadas enzimas que quebram a estrutura celular da fruta, para permitir a máxima extração de suco. A seguir, as raspas são transferidas para reservatórios de maceração, onde ficarão de 60 a 90 minutos. Depois, o suco é extraído. As raspas são bombeadas para uma poderosa prensa hidráulica. Dentro da prensa, folhas de filtro seguram as cascas, sementes e talos das maçãs. O controle de qualidade tem que ser rigoroso. Em cada estágio do processo, amostras de suco são retiradas para que haja certeza de que o controle higiênico foi bem executado. O suco é filtrado para que a menor das partículas seja retirada. Nas considerações finais, vimos que operações de separação ele é realizado por procedimentos físicos e químicos. Aí vimos as operações de sedimentação, filtração, prensagem, onde a sedimentação permite separar sólidos de líquidos para acelerar e melhorar essa separação, pode empregar forças centrífugas. Na filtração, consiste de permitir exercer sobre a papila de alimentação a pressão superior à atmosfera e criar vácuo no lado da membrana para facilitar a passagem. Na prensagem, para aumentar o seu rendimento, é necessário combinar uma operação de redução de tamanho ou leve aquecimento.